Putin e Xi se reúnem em momento de grande tensão com o Ocidente. Presidentes da Rússia e da China se encontrarão no Uzbequistão, em cúpula com outros líderes da região, considerada um contrapeso à influência ocidental. Encontro da Organização de Cooperação de Xangai, OCX, seguirá até amanhã. Líderes da Índia, Paquistão, Turquia e Irã também vão participar. Para Putin, o encontro é uma chance de demonstrar que a Rússia não pode ser isolada. Para a China e Rússia, cúpula é uma oportunidade de desafiar os Estados Unidos. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi, se reuniram nesta quinta-feira, dia 15, na cidade de Samarcande, no Uzbequistão, à margem de um encontro de cúpula com outros líderes da região, considerada um contrapeso à influência global do Ocidente. Organizado entre esta quinta-feira e a próxima sexta-feira, dia 16, nessa antiga escala da Rota da Seda, o encontro da Organização de Cooperação de Xangai, OCX, também terá a presença dos líderes da Índia, Paquistão, Turquia, Irã e outros países. A principal reunião acontecerá na sexta-feira, mas o evento que gera mais interesse é a reunião entre os líderes da Rússia e da China. Para Putin, o encontro de cúpula é uma oportunidade de demonstrar que a Rússia não pode ser isolada internacionalmente, apesar da invasão da Ucrânia, onde suas tropas sofreram consideráveis derrotas militares. Xi, em sua primeira viagem ao exterior desde o início da pandemia de Covid, poderá exibir suas credenciais como dirigente global antes do importante Congresso do Partido Comunista em outubro, no qual buscará o terceiro mandato. Para os dois, o encontro de cúpula é uma oportunidade para desafiar o Ocidente, em particular os Estados Unidos, país que liderou a adoção de sanções contra a Rússia pela guerra na Ucrânia, que irritou a China com as demonstrações de apoio a Taiwan. A OCX oferece uma alternativa real às organizações centradas no Ocidente, disse o Conselho de Política Externa, IURI, nesta semana. Todos os membros da OCX defendem uma ordem mundial justa. Mercado hoje. Ibovespa recua em linha com o exterior e perde patamar dos 110 mil pontos. Investidores dirigem dados de atividade econômica aqui e lá fora. Número de desemprego e varejo. O Ibovespa opera em queda nesta quinta-feira, pressionado pelo cenário de incerteza no exterior, enquanto investidores aguardam a decisão de política monetária do Federal Reserve, FIG, na semana que vem. Já o dólar avançava e batia 5,24, acompanhando pares globais em meio de cautela externa. Indicadores americanos vieram mais fortes do que a expectativa hoje, o que pode influenciar o Banco Central dos Estados Unidos e elevar mais os juros. Porém, os dados ainda mostraram sinais de arrefecimento de atividade. No cenário doméstico, os indicadores mostraram firmeza na economia do Brasil. Por volta das 13h10, o índice local caía 0,74% aos 109.728 pontos. A mínima intradiária era de 109.534 pontos, enquanto a máxima alcançou os 111.100 pontos. O volume projetado de negócios para o índice no dia era de 18,21 bilhões. Aqui no Brasil, há indicadores econômicos bons, mas temos eleições em breve e estão todos esperando para saber quem vai ser o vencedor e quais serão as medidas para conseguir investimentos. O que existe no momento são só indicadores econômicos e ruídos políticos, então ficamos parados. Mais cedo foi anunciado que as vendas do varejo americano subiram 0,3% em agosto, ante junho, enquanto o consenso era de estabilidade. Já os pedidos de seguro-desemprego do país na semana passada somaram 213 mil, ante consenso de 225 mil. Entre os índices de atividade industrial, o Empire State subiu para 1,5 em setembro, ante
13,8 em agosto, e o do FID de Filadélfia caiu para 9,9 pontos em setembro, enquanto o consenso era de 2,3 pontos. Embora os dados tenham sido mistos, mesmo os que vieram melhores do que a expectativa, mostraram que a economia americana vem perdendo força. Isso se reflete nas apostas do mercado para a decisão do FID no dia 21. Há pouco, de acordo com dados do CME, 20% dos investidores projetavam alta de 1 ponto percentual nos juros menos do que nos últimos dias. Os demais 80% esperavam alta de 0,75 ponto percentual. No Brasil, onde o Banco Central decide política monetária ao mesmo dia que o FID, o indicador econômico de hoje mostrou força da economia local. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBC-BR, subiu 1,17% em julho na comparação desanualizada com junho. O resultado ficou acima da mediana das estimativas coletadas pelo valor data de alta de 0,40% e acima também do intervalo das projeções, que ia de queda de 0,30% a alta de 0,6%. Banco Central dá início aos trabalhos de laboratório do Real Digital. O Banco Central informou nesta quinta-feira, dia 8, que deu início aos trabalhos do Real Digital, o laboratório de execução de projetos de uso da futura moeda digital do BC, CBDC, na sigla em inglês. Real Digital começou na segunda-feira, dia 5, e é uma parceria da Autoridade Monetária com a Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central, FENASBAC, que visa identificar as características fundamentais de uma infraestrutura para a CBDC brasileira. O coordenador da iniciativa do Real Digital no BC, Fábio Araújo, disse no início de agosto que a previsão de duração do laboratório é de 4 meses. Ao final do processo, a expectativa é ter produtos maduros e poder iniciar os testes com sua CBDC, possivelmente com valores, grupos e regiões limitadas. O presidente do BC, Roberto Campos Neto, tem exaltado o modelo pensado para a moeda digital brasileira e espera vê-la digital em funcionamento em 2024, após vários pilotos em 2023. A ideia do BC é permitir que os bancos representação digital de um ativo, seus depósitos, de modo a oferecer aos clientes a possibilidade de usar divisas digitais sem precisar trocar os recursos mantidos no banco por CBDC, que é um passivo direto da autoridade monetária. Originalmente, o laboratório do Real Digital estava previsto para começar no fim de março e acabar no final de julho, mas o BC decidiu suspender o cronograma devido à greve dos servidores, que foi iniciada em abril e durou 3 meses. Das 43 propostas apresentadas ao LFT, não apenas do Brasil, mas também de 7 outros países, Alemanha, Estados Unidos, Israel, México, Portugal e Reino Unido e Suécia. 9 foram escolhidas para acompanhamento. Os projetos de aplicações são os mais variados: aplicações de entrega contra pagamento, pagamento contra pagamento, internet, das quais finanças descentralizadas e soluções de pagamento quando tanto o pagador quanto o recebedor se encontram sem acesso à internet, offline. Com os testes que faremos no LIFT, várias questões serão esclarecidas, muitas sobre os usos de tecnologia do Real Digital, mas principalmente sobre as especificações tecnológicas da plataforma, que servirá de suporte para as frases seguintes da iniciativa, ressalta Araújo, em uma do BC que foi distribuída à imprensa. Muito obrigada pela sua atenção e até os próximos vídeos.